DilaVocast. Olá, meus amigos e minhas amigas do DilaVocast. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, diretamente dos estúdios da 544 Office, aqui em Fortaleza, para mais um episódio que une tecnologia, consciência e propósito. Hoje não vamos falar apenas de robótica, não vamos falar apenas de inovação, vamos falar de responsabilidade. Eu tive o privilégio de atuar como professor associado da Universidade Federal do Ceará, no campus em Quixadá, um campus temático em computação. Ali, durante anos, convivi com jovens talentos de tecnologia. Ensinei disciplinas como empreendedorismo, ética, direito e legislação, marketing, contabilidade de custos, teoria geral da administração e, enfim, várias disciplinas ligadas à área de negócio, à área de business. Além disso, como mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo Prodema da UFC em Fortaleza, aprendi que algo fundamental: desenvolvimento sustentável não é apenas proteger árvores, é integrar meio ambiente, economia e o impacto social, e pensar no presente sem comprometer o futuro. E quando falamos em futuro, não podemos ignorar um dos grandes desafios do nosso tempo: o lixo eletrônico. O Brasil possui uma legislação avançada nesse campo. A Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou mais comumente chamada PNRS, que estabelece responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público têm responsabilidades claras. Em 2020, o decreto 10.240 regulamentou a logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Ou seja, não basta produzir tecnologia, é preciso cuidar do que sobra dela. Mas aqui surge uma pergunta essencial: estamos apenas cumprindo a lei ou estamos formando uma consciência? É exatamente nesse ponto que entra o nosso convidado de hoje. O André Cardoso é fundador e presidente do Instituto Robótica Sustentável. Nos apresenta uma proposta que vai além da técnica. Ele nos mostra que é possível fazer robótica com material reciclado, com lixo eletrônico, com aquilo que seria descartado. Ele transforma resíduo em oportunidade, transforma sucata em conhecimento e transforma descarte em dignidade. Isso não é apenas inovação tecnológica, é educação aplicada, isso é empreendedorismo com impacto, isso é sustentabilidade na prática. Como empresário contábil há mais de 26 anos, eu também aprendi que propósito precisa de gestão, sustentabilidade precisa de governança e impacto precisa de métricas. A contabilidade moderna já começa a dialogar com indicadores ambientais, ESG, relatórios de impacto. O futuro exige isso. ESG não é apenas um selo corporativo, é a integração entre consciência ambiental, responsabilidade social e governança ética. E hoje, nesse episódio, vamos unir esses mundos: robótica e meio ambiente, inteligência artificial e responsabilidade, empreendedorismo e consciência, legislação e prática e educação e transformação social. Porque o verdadeiro avanço tecnológico não é aquele que cria máquinas mais inteligentes, é aquele que forma seres humanos mais conscientes. Sejam muito bem-vindos ao DilaVocast 037. Hoje vamos conversar sobre ética, tecnologia e sustentabilidade com o nosso amigo André Cardoso e sobre como podemos transformar o futuro, começando pelo que muitos chamam de lixo. Com vocês, André Cardoso. André, eu quero pedir para você complementar aí o seu currículo e pode ficar à vontade para se apresentar.
Muito obrigado aqui pelo convite. Meu nome é André Cardoso, pessoal. Eu sou presidente do Instituto Robótica Sustentável e a gente coleta resíduos eletroeletrônicos. É uma jornada, né? Minha história, que eu fiz biologia na UFC, fiz mestrado e doutorado. Aí no doutorado eu percebi que aquilo não era mais para mim e aí eu fui para a área de tecnologia da informação, com MBA em ciências de dados. Muito bem. E junto com os meus alunos, já na época do doutorado, numa escola pública chamada Dom Helder Câmara, a gente montou um projeto social e o projeto social ele foi crescendo e hoje é um instituto chamado Instituto Robótica Sustentável, que leva o nome do projeto chamado Robótica Sustentável, que é o descarte correto. A gente faz a reciclagem e o descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos e transforma parte desse resíduo em robótica. E aí você pode ver aqui na mesa, né? Mostra aí, pode mostrar. A gente tem aqui alguns robôs, um robô sensorial, que você faz um carinho nele, ele responde. É uma tartaruga, vou mostrar aqui na câmera. Uma tartaruga que você vai mexer nela, faz um carinho e ela tem essa sensibilidade. As crianças, elas adoram esse movimento. E aqui eu tenho um colega, chamado Clóvis, o caranguejo. Ele é um caranguejo chamado Clóvis, né? A gente dá um nome aos robôs justamente porque para as crianças elas têm essa interação, elas têm esse acompanhamento, né? Ele é controlado pelo celular, através de um aplicativo. E aí ele também mexe a patinha, como se fosse um caranguejo mesmo, beliscando, né? Aí a gente consegue, de uma forma simples, prática, né, e sustentável, mostrar para crianças e jovens o quanto o lixo não é lixo, né? E eles podem deixar de ter só consumir tecnologia e produzir a própria tecnologia. Então, muito bom. Esse é o nosso papel, nossa missão aí dentro do contexto aí educacional, tecnológico e sustentável. Muito bem. E o André, ele é meu colega também do BNI, do Business Network International, só que ele é de um grupo aqui de Fortaleza, é o Atlântico, né, André? Isso, é o Atlântico. E eu sou do grupo BNI Soma, que é lá do Eusébio. André, quando você decidiu que a robótica poderia ser uma ferramenta de transformação ambiental e social e não apenas tecnológica? Pronto, eu percebi isso dentro da escola, quando a gente não tinha oportunidade para os alunos, e aí a gente começou a perceber que como é que a gente iria realmente trazer o aluno para o contexto da tecnologia e algo que fosse interessante, né? Exatamente. Então, estimulante, né, André? E aí, pesquisando, a gente fez vários projetos. Não começou na robótica, a gente fez vários projetos de tecnologia, de sustentabilidade, mas o que engatou mesmo foi a robótica. A robótica, ela é uma maneira fácil, prática de ver a tecnologia e ver ela acontecendo. Então, ele programa e vê acontecendo. Na prática mesmo. Então, isso facilitou muito, que é diferente, às vezes, da parte de software, né? A pessoa tem muita dificuldade, por exemplo, ela vai programar um sistema, um site, um aplicativo, e demora para ver. Demora para ver o acontecer. Resultado, a prática, né? Isso. Então, a gente consegue fazer robôs assim, de torno de 1 semana e 3 dias, então ele já vê uma coisa rápida, né? E aí ele acaba se estimulando. E aí as pessoas elogiando, e isso vai estimulando ele a vivenciar essa área da tecnologia. Então a gente sempre está apresentando e mostrando o quanto isso é potente para o aluno. Muito bem. André, você acredita que a tecnologia precisa necessariamente ter um propósito ético e ambiental, ou isso ainda é uma escolha individual do profissional? Eu acho que ela precisa sim. A gente está falando hoje de data centers, está falando de inteligência artificial e está correndo paralelo o tema realmente voltado para a sustentabilidade, o consumo elétrico desses equipamentos, como vai ser o uso da água para os data centers. E a gente fala muito na produção tecnológica, esquece de pensar, por exemplo, e quando o computador quebrar, vai para onde?
E o descarte desse resíduo. Vai Então, pra onde? onde é que vai? Para onde é que vai? O que é que vai fazer? Exatamente. Então, a gente tem que pensar no ciclo completo, desde o eu vou instalar a indústria lá, o data center lá, onde é que vai vir a energia, a água, a infraestrutura, as pessoas que vão trabalhar. A poluição desse movimento, né? Isso, e as pessoas que estão lá. E as pessoas. Quem é que vai ser? Quais são os profissionais? Então, assim... A parte emocional, a parte de social e de profissões também, né, André? Isso mesmo. Então, a gente tem que estar preparando esses jovens, esse corpo de trabalho, as pessoas que vão estar lá. Certo, ele vai contratar gente de fora e o pessoal daqui, cadê o impacto? Tá usando só o terreno? Cadê o social? Cadê envolver a comunidade? Cadê o local, né, André? Cadê o local? Então são essas questões. Então, hoje não é mais individual. Eu acredito que seja realmente algo que precisa ser colocado para todos e todos devem falar em conjunto, tecnologia e sustentabilidade. E isso passa muito pela ética, né? A ética nessas relações, né, André? Isso, eu vejo muito até mesmo que antigamente eram antagônicos, você falava tecnologia, você não jamais iria falar de sustentabilidade. Hoje a gente está vivendo uma nova era e realmente uma nova filosofia, a gestão ESG para empresas, traz a questões éticas, morais, até globais, no sentido de pensar no meio ambiente, pensar no ser humano, algo que é holístico, né? Então, a gente acaba trazendo esse tema aí também no debate público. Muito bem. André, como você enxerga o papel da educação na formação de desenvolvedores e engenheiros mais conscientes ambientalmente? Eu acredito muito no quanto os jovens, né, eles precisam dessa formação e principalmente destacar a sustentabilidade, né? O quanto eles podem reaproveitar alguns equipamentos. A gente está também num processo de muito consumismo, né? Consumismo, e exatamente. aí, então, não funcionou, vou trocar. Mas por que você vai trocar? Exato. Será que não tem alguém precisando? Será que eu não posso fazer uma doação? Será que eu não posso ajudar uma pessoa? Já que eu vou trocar, se eu preciso performar, preciso trabalhar algo tecnológico, mas será que eu posso fazer ao bem a alguém? Eu posso produzir, compartilhar essa tecnologia? Exatamente. Então, eu acredito muito que o jovem ele precisa desse papel também, e ele é um papel protagonista. E dessa consciência, né? E dessa consciência. E a formação do profissional do futuro e o profissional do agora envolver também essa questão sustentável, tecnológica, as hard skills, soft skills. Então, a gente precisa trazer esse momento para ele também. Muito bom. André, o lixo eletrônico é hoje um dos maiores problemas ambientais do mundo. Você acredita que a robótica sustentável pode se tornar um modelo replicável em larga escala? A gente tem essa possibilidade sim. Vou dar um exemplo, pessoal. Os nossos clientes hoje a gente trabalha com grandes empresas como Solar Coca-Cola, Pague Menos, Aço Cearense. A Aço Cearense até nos patrocina como instituto também. Muito bom. ArcelorMittal, grandes empresas, os shoppings aqui como o Shopping Parangaba, Via Sul, entre outras marcas aí que vem desenvolvendo essa consciência, e hoje a gente também está em outros estados, por exemplo, a Pague Menos a gente conseguiu coletar lá no Belém. Foi, show de bola, São Paulo, hoje a gente está com 2 motoristas, 4 galpões, um escritório, um galpão na Caucaia. Então, a gente hoje está em pleno crescimento e desenvolvimento tecnológico e também corporativo da nossa instituição, e mostrando para as pessoas que é possível, é uma metodologia replicável. A gente tem canal no YouTube, a gente tem site, a gente mostra como é possível a transformação dos resíduos em tecnologia social. Muito bom. André, quando falamos em desenvolvimento sustentável, muitas vezes pensamos apenas no meio ambiente. Como integrar tecnologia, economia e impacto social nessa equação, né? A gente sempre fala muito, por exemplo, de forma econômica, né? Para manter um projeto, por exemplo, como o nosso, que
é um instituto sem fins lucrativos, mesmo assim a gente tem que ter a parte contábil, né? Exato. A gente tem que pagar a conta, pagar a luz. Eu digo contas a pagar e contas a receber, isso, né? eu digo muito para as pessoas, olha, é muito bonito, mas é uma empresa. Mais custa. É uma empresa normal. A gente tem que pensar nisso, então, obviamente a gente tem alguns benefícios que são diferentes, mas grande parte é a mesma coisa de tocar uma empresa. Então, economicamente, a gente fala, todo projeto ele tem que ter uma sustentabilidade financeira. E a gente se orgulha muito da nossa estrutura, porque a gente conseguiu chegar a esse ponto, ter uma sustentabilidade financeira, de mostrar com os nossos apoiadores, doadores, a capacidade econômica da reciclagem. Hoje a gente não chega para o empresário, você tem dinheiro, você pode nos ajudar. Você chega com um projeto já. Eu já chego com um projeto, porque assim, é muito difícil. As pessoas, eu digo para a pessoa que o meu trabalho é fácil porque eu não tenho tanta objeção. Eu chego, rapaz, você tem lixo eletrônico? Aí ele olha para mim e diz assim, rapaz, o que é lixo eletrônico? Não, fio, computador, pilha, bateria. Rapaz, tem um bocado. Tem um monte. Tem um bocado. Você quer? Quer na hora. Quer dizer, eu tô ajudando ele. É gratuito, é fácil. Todo mundo tem lixo eletrônico em casa. Então, a gente acaba trazendo essa economia, a economia real. E para um projeto tecnológico, sustentável, educacional e social. Então, olha os eixos que a gente trabalha, olha o impacto que a gente gera. Então, a gente acaba apresentando isso para as pessoas e para a economia, que é um trabalho sério, viável e que transforma a sociedade. Então, a gente acredita muito nessa forma integrativa e holística da economia junto com os projetos sociais. Muito bom. Eu estudei isso também lá no Prodema, né, ali no PC, o meu mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, mas já está, eu defendi a dissertação em 2003, né? Já está com 22 anos, vai completar 23 anos, né? Mas a gente via muito isso, que o conceito de desenvolvimento sustentável na época já já é diferente do de hoje, né? O de hoje já evoluiu e já mudou muito. André, você já enfrentou resistência ao propor uma robótica feita com material reciclado? Existe preconceito no meio tecnológico? Existe, viu? Isso daí é uma das... Eu escutei de um diretor de escola, que a gente leva também para as escolas particulares e públicas. Escutei do diretor a seguinte frase: os meus alunos, os pais dos meus alunos não vão aceitar a robótica com papelão. Porque o papelão, ele não traz, como é que eu posso dizer, né? Não traz uma robustez, mas ele falou em um tom pejorativo, né? Noutros termos, não é chique. Ele chegou e disse, não, meu aluno não vai trabalhar com lixo. Olha aí, sendo que isso é um preconceito desnecessário. Hoje a criança, ela nem sabe o que é lixo. Nem sabe o que é isso. Ela não sabe, ela não tem esse preconceito. Ela brinca com qualquer coisa. Se você colocar a tampinha de garrafa PET, ela brinca. Se você colocar um papelão, ela brinca. Então, assim, é uma pena, porque quem está perdendo a oportunidade é as crianças, esses pais, esse diretor que não enxergou a potencialidade do resíduo eletrônico. Não é o lixo. O lixo é o que a gente realmente descarta e acabou, e que não tem reciclagem. É a reciclagem, sim. É a reciclagem. Então, olha o reaproveitamento, né, André? O que eu falo muito disso. A criança, ela constrói os projetos, ela constrói algo assim, é algo único. Ela pinta, decora, ela faz o projeto. Ninguém diz aqui que é algo feio, ruim. Não. Olha a delicadeza. Então, a gente traz essa proposta, essa quebra de preconceito. É difícil, a sociedade, ela tem várias gerações, várias questões, mas eu digo que é um papel de missão, né? É uma missão missão até educacional, né? Educacional. Porque isso passa pela educação.
quanto mais a gente mostra que a cultura ela pode ser modificada, então essa cultura só é modificada quando nós realmente tentamos transformar esse ambiente, né, André? É, isso mesmo. André, como você vê o avanço da IA, da inteligência artificial, impactando robótica sustentável e educacional? Pronto, hoje a IA, ela pra gente foi a facilitar, né? Facilitar tanto a parte de desenvolvimento, como a parte também de aproximação ao público. Então, hoje você codificar, você ser um programador, é difícil. Ela requer muito raciocínio lógico, requer muita questão tecnológica, tem que ter uma base muito bem feita. Então, acaba tendo para o jovem uma barreira, uma barreira a ele, né? A barreira da família, dos estudos, da economia. 4 anos de faculdade. Ainda tem mais uma barreira de linguagem, é uma outra língua, é um raciocínio. Então, aí ela trouxe essa facilidade. E a gente precisa saber utilizar ela. Não é só usar por usar ou usar de forma errada. A gente precisa utilizar ela ao nosso favor, educando, potencializando, gerando alta produtividade para o aluno. Então, é uma missão também mostrar isso que a IA que ela não está para destruir, ela está para construir, ela está para nos auxiliar, ser uma ferramenta útil, né? Muitos falaram da internet. A internet vai quebrar negócio. Tá aí, os negócios continuam os mesmos. Continuam melhores. Foi melhorar, não é? Pronto, então eu digo que esse susto que as pessoas têm da IA é a mesma da internet, que não vai ter mais loja, não vai ter nada físico. Vamos acompanhar, vamos evoluir, vamos ver a nossa sociedade evoluindo, que eu acredito que na educação, a gente tendo a educação e educando os nossos jovens e a geração, a gente vai saber utilizar a IA ao nosso favor. Muito bom. André, a IA pode ajudar na gestão de resíduos, economia circular e reaproveitamento tecnológico? Sim. Hoje a IA, ela ajuda muito na construção de visão computacional para a gestão de resíduos sólidos, para identificar os tipos de resíduo, classificar eles, isso ajuda muito. Classificação é muito boa. Muito, ela identifica por foto, ela identifica por volumetria, quantificação. Até por GPS, não. Até monitoramento e rastreabilidade. Ela faz isso. Que a rastreabilidade, que é justamente os pontos de GPS, onde a gente está coletando, como é que a gente está coletando. É bacana, né? Ela facilita bastante. Isso mostra que ela está em toda vertente, né? Então, é algo que as pessoas precisam estar utilizando e utilizando ao seu favor. André, eu sobre essa questão de localizar os resíduos sólidos da parte de eletroeletrônico, eu quero saber de você, na prática, existe alguma coisa dessa logística reversa? Realmente essa lei veio ajudar, essa lei e esse decreto? Sim, ela hoje faz a obrigatoriedade, né, da gestão dos resíduos sólidos. Hoje, por exemplo, a gente tem os créditos de reciclagem, que as empresas que estão construindo eletrodomésticos, elas pagam para a gente poder estar coletando esse resíduo também. A gente, com a política do PGRS, né, a gente precisa também estar rastreando esse tipo de resíduo, emitindo MTR, emitindo certificações, que é o nosso caso, a gente emite isso. Né? Por isso que tem grandes empresas que estão com a gente. A gente precisa ter relatório de sustentabilidade, relatório de ESG para essas grandes empresas. Então, é por isso que são grandes indústrias que estão do nosso lado, estão fazendo esse papel social e sustentável e fazendo bem para a sociedade. Então, eu acredito que a gente tem que usar muito essa lei e até acredito que a gente pode especificar também o próprio resíduo eletroeletrônico, porque aí potencializaria muito mais cooperativas, associações como a minha, a se legalizarem e também criarem aí esse canal de ponto de apoio para essas empresas e participação dentro da sustentabilidade da economia.
Muito bom. André, estamos formando criadores de tecnologia ou apenas consumidores de tecnologia? Em sua maioria, hoje estamos muito consumidores de tecnologia, mas... Só consome e joga em qualquer local e acabou, né? Esse é o nosso papel da robótica sustentável, é justamente isso, mudar o conceito de crianças e jovens serem só consumidoras e aí passarem a ser produtoras de tecnologia. Porque hoje é muito fácil ficar no TikTok, Instagram, é o dedo só passando, né? Só passando, E anestesiando o cérebro e você não vendo nada sendo construído. Gerando apatia, né? Até apatia. Isso, eu percebo muito que é o consumo da inteligência, né? Já percebeu? É o tempo. É o tempo. As redes sociais, a tecnologia está utilizando está consumindo o nosso tempo. E a gente não pode fazer isso ser rotina. A gente tem que fazer isso mudar. A gente tem que produzir tecnologia, produzir valor. Então, exatamente. Por exemplo... Gerar valor, né? Gerar valor. A minha geração, a sua geração, a gente está sabendo utilizar a tecnologia ao nosso favor. Hoje a gente é mais produtivo, é criador de conteúdo, a gente desenvolve. E eu sinto que a geração nova, a geração Z, a geração do meu filho, ela ainda não... muito lenta, né? Muito lenta. Ela não está sabendo utilizar isso ao seu favor. Ela não está vendo essa potencialidade. Quando explode. Então, é um jovem que explode, fica rico, milionário antes dos 30. Exatamente. Mas a maioria poucos. Não, né? A maioria não. A maioria é aquela pessoa que está na favela, aquela pessoa que está na comunidade, aquela pessoa que precisa realmente de uma necessidade... de conhecimento, ela infelizmente não está. E a gente precisa atingir elas. Esse é o nosso papel, essa é a missão da robótica sustentável. É transformar resíduo eletroeletrônico em impacto social. É olhar para essas crianças e jovens e dar oportunidades para elas, porque ela não precisa viver aquilo dali. Ela pode construir a sua própria tecnologia e criar riqueza na vida dela e nas pessoas ao redor. Muito bem. E eu mesmo, eu sou testemunha viva que tá até aqui no meu livro, que já saiu a segunda edição, né? Alta Performance, Faça Mais com Menos. Então, eu sou aquele menino velho pobre, de pé descalço, lá de Oroz, lá das Cajazeiras dos Paulo, né? E eu coloquei na minha cabeça que, através do estudo e do trabalho, a gente pode mudar a nossa vida, né? Então, eu sou a prova viva que eu já morei lá no Jardim Guanabara, como estava dizendo a você, e qualquer região de periferia, numa cidade como Fortaleza, em qualquer local, dá para a gente estudar, dá para a gente se dar bem na forma da lei, se dar bem como cidadão de bem, não é? Não é? Então, eu acho também que uma das suas preocupações é mais essa de mostrar para as crianças, principalmente as crianças pobres, que é possível, né? Eu digo muito, por exemplo, o caso que a gente fez uma doação lá no Vila Velha, tem uma praça chamada Praça da Paz, e a gente lá, a criança falou, nossa, eu vi um robô de papelão. Bacana, né? Aí eu disse, você nunca tinha visto, não? Nunca tinha visto nenhum robô e nem de papelão. E não de papelão. Quando eu vejo na TV. Na TV. Agora eu sei o que eu posso fazer com o meu papelão que eu guardo em casa. Quer dizer, olha o potencial, né? A mudança de mentalidade, mudança de mentalidade. Você vê que... E eu digo isso até para os ricos, que hoje eu ando muito em meio de empresários, em meio de participações de associações de empresários, e eu sempre levo um dinossauro, um robô, e eles ficam admirados. Assim, primeiro eles olham que diabo é isso? Que coisa estranha, né? Eu já ia comentar. Diabo é isso, como diz o cearense. Esse cara aí com um dinossauro na mão, um caranguejo na outra. Na outra. Aí, na hora que ele fala, sempre tem esse olhar estranho, ele olha, porque ele espera um cara de paletó, gravata, todo bonitão, relógio do ano. Aí aparece um cara com um papelão que anda e fala, e o bicho mexendo. E aquilo dali já é educativo. Ali é para mostrar que
Não importa o lugar, não importa onde você está. E é um choque de cultura, né, choque André? de cultura. E aí a gente fala pro empresário, ali eu educo, ali eu mostro, ali eu ganho ele. E é algo gratuito. Então, ele já compra a proposta na hora, ele já compra a vertente. Só mesmo aquelas pessoas que não querem. Aí realmente não tem o que fazer. A gente fala, é outro pensamento. Mas a gente respeita, né? Respeita, a gente respeita e segue. É do jogo, da vida. Às vezes a gente não está no momento de mudança, né? Exato. Eu digo para você, micro e pequeno empresário que está nos ouvindo, ou micro e pequena empresária, né? Então, se você tem uma pequena empresa, uma pequena loja, um pequeno escritório de serviço, você também pode participar do projeto do André. O projeto Robótica Sustentável, ele não é só para grandes empresas, não é só para pagamento, não é só para essas big empresas. É também para aquela microempresazinha lá do Vila Velha, lá do Bom Jardim, lá de qualquer bairro de periferia de Fortaleza. Então, não tenha vergonha de entrar em contato com um jovem como André, que ele está fazendo um movimento, é um movimento silencioso, mas é um movimento que começa na base, na parte pobre da cidade, e que todos nós, ricos e pobres, a gente pode crescer, podemos transformar a vida das crianças, né, André? Isso mesmo. A gente está até coletando até nos ecopontos. Hoje a gente tem parceria com a Ecofó também, mas eu queria também falar justamente para isso, para o pequeno e médio empresário, porque, gente, e até pessoa física, é possível reciclar. Não joguem fora, não botem no lixo comum. O lixo eletrônico, ele tem 5 categorias, pilhas e baterias, né? Fios, cabos, computadores antigos, eletrodomésticos grandes, eletrodomésticos portáteis. Pessoal, micro-ondas, micro-ondas, airfry, pessoal. E tu aceita airfry? Aceita airfry, tudo. Né? Lâmpada de LED. Então a gente consegue trabalhar o resíduo eletrônico, a gente consegue transformar todo esse recurso, e a gente tá aqui para isso, tá aqui para a sociedade, para servir a sociedade e servir ela tanto na área sustentável, reciclagem, como também para a área educacional. Que esse é o nosso diferencial. A gente não é uma empresa de reciclagem, a gente é um instituto que pega a reciclagem e transforma em educação. Desde a educação ambiental até a educação tecnológica, transformando a nossa sociedade. E em valor também, valor social, né? Porque aquelas pessoas que vivem em torno de onde fica o Instituto Robótica Sustentável, todas aquelas pessoas são beneficiadas, porque as crianças estão ali, você treina o pessoal, né, André? Isso, a gente lá tem cursos gratuitos. Que bairro é? Bairro Quintino Cunha. Rua Francisquinha Portela, 1050. Qualquer coisa, o pessoal também pode entrar em contato no WhatsApp 859-9621-4279. E também a pessoa pode ir lá nos visitar, de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde. A pessoa pode ir lá, visita a gente, vai ter 2 robôs gigantes, 4 metros. Eu vou lá conhecer. Vamos, eu tô lhe esperando. Próxima semana, quarta-feira, bora? Eu vou levar meus netos lá. André, projeto sustentável. E você, micro e pequeno empresário, você pode incentivar um projeto desse. Além das doações dos seus resíduos sólidos, né? Pode incentivar também financeiramente, né? Como você enxerga a importância da gestão e da contabilidade estratégica nesse processo, né, lá no seu instituto? A gente trabalha muito com os contadores, porque assim, quando a gente tem um instituto legalizado, grande, e que tem realmente um arcabouço para as empresas, por exemplo, hoje a gente trabalha muito a lei de incentivo. Hoje a gente tem um projeto, né? E aí muitas pessoas não sabem como é que funciona, pessoal. A empresa de lucro real, ela paga ao governo e ela tem a possibilidade de patrocinar uma lei de incentivo, ou cultura, ou esporte, ou reciclagem. E reduzir o seu imposto, né? E aí, de vez de ela pagar o imposto para o governo, ela diretamente, ela retém uma parte. E passa para o instituto. André, é muito... Não, é 5%, 1%. Mas vale a pena. Vale a pena. E aí você retém esse valor
e destina para um projeto. E aí esse projeto, você pode utilizar como estratégia de marketing, estratégia SG e gerar realmente benefícios para a sua empresa. Então acaba, de vez de você pagar para o governo, você ajuda aí na colaboração. E outra coisa, você fica vendo para onde o seu dinheiro está indo. Porque quando a gente contribui, que é nossa obrigação de empresário e de pessoa física, quando a gente contribui, o nosso dinheiro vai para uma conta única do Tesouro Nacional. Aí, essa conta única, quem é que vai gastar esse dinheiro? O governo federal, governos estaduais e governos municipais. Mas quando a gente destina uma parte de um dinheiro desse, você pode ir lá visitar. Olha, eu vou contribuir com 1% do meu imposto de renda para o Instituto Robótica Sustentável, mas eu vou lá visitar, eu vou saber se André está fazendo a coisa certa. Isso né? mesmo, a gente é auditado e a gente tem verificações, tem os relatórios de sustentabilidade que a gente emite para todas essas empresas que eu comentei para você. Muito bem. E a gente, além disso, tem um relatório do nosso impacto que a gente gera todo mês. A gente presta esse serviço também. Então, por exemplo, um dos nossos patrocinadores, como a Cearense, ela todo mês é um relatório, todo mês nessa é uma prestação de conta, né? É uma prestação de conta. A gente, como instituição é uma coisa séria. A gente pede para as pessoas irem lá. A gente não pede, a gente só não diz assim, não, confia, não. A gente quer que você vá lá e verifique. A gente quer porque é um papel da sociedade, é um papel de fiscalização, porque a gente precisa sempre estar ali em acompanhamento com o parceiro, com as empresas também. Muito bem. André, eu estava pensando aqui, vou até lhe convidar para outras rodadas de conversa, porque hoje o nosso tempo não está muito elasticido, né? Mas uma última pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que querem trabalhar com tecnologia, qual seria? Inovar mais rápido ou inovar com mais consciência? Rapaz, pode ser os dois. Pode. Eu acho que os dois são muito bons também aí. E falar para o jovem o seguinte, acredite no seu sonho, acredite. A robótica sustentável nasceu numa escola pública, um professor e alguns alunos. Hoje esses alunos são meus ex-alunos que hoje são colaboradores do projeto. Muito bom. Olha que coisa linda. Então foi a gente acreditar. Eu acreditei nos meus alunos, eles acreditaram em mim e a gente conseguiu fazer um projeto grande que se Deus quiser, vai ter uma longa história de vida e um sucesso muito bacana. Então, eu acreditei, os meus alunos acreditaram e a gente está fazendo a diferença. Então, acreditem, gente. O jovem ele precisa acreditar, inovar rápido e ainda inovar consciente. Então, isso daí, em ele acreditar, ter fé, ter consciência e fazer um bom trabalho, ser o melhor, é o que faz a diferença na nossa sociedade. Muito bom, André. André, você está vendo aqui esse globo aqui, ele está aqui desde o primeiro episódio, hoje é o episódio 37, aqui com você, mas ele está aqui porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sou muito sonhador, sou um cristão sonhador, eu me defino assim, né? Mas hoje, todo episódio eu conto uma historinha, né? Uma viagem minha. Então hoje, nosso quadro, O Globo no de Lavocast, eu quero voltar no tempo, ano de 2002. Eu era mestrando do PRODEMA, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, na Universidade Federal do Ceará, aqui no campus do PC, né? E nós fomos para um seminário em Mossoró, no Rio Grande do Norte, participar junto lá com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Aquela viagem não foi apenas acadêmica, ela foi formativa, foi reveladora. Ali eu entendi, na prática, o que significa falar de desenvolvimento sustentável no semiárido nordestino. A primeira lição foi desconstruir um preconceito. O semiárido não é atraso, não é escassez absoluta, é um território de potencial, desde que haja inteligência na gestão. Em Mossoró e arredores, vimos como o clima seco, o solo e a geografia moldam uma economia peculiar, cheia de desafios e oportunidades.
Uma das experiências mais marcantes foi conhecer a realidade da exploração de petróleo na região de Mossoró. O Rio Grande do Norte é historicamente um dos estados produtores de petróleo em terra. Ali vimos bomba de extração funcionando em pleno sertão. Aquilo nos provocou uma reflexão profunda. Como explorar recursos naturais sem comprometer o meio ambiente? Como equilibrar geração de riqueza com responsabilidade ecológica? E como distribuir royalties de forma justa? Ali eu percebi que desenvolvimento sustentável não é impedir a exploração econômica, é garantir que ela aconteça com planejamento, fiscalização e responsabilidade intergeracional. Visitamos também o litoral potiguar, as praias da região, extensas, ventosas, de beleza singular, convivem com atividades econômicas como extração de sal marinho, turismo, pesca e atividades industriais. O ecossistema costeiro é frágil. Dunas, manguezais e área de salina exigem equilíbrio constante. Ali entendemos que desenvolvimento regional precisa dialogar com zoneamento ecológico econômico, planejamento urbano, preservação dos biomas costeiros. O André entende bem isso, que ele é biólogo e é doutor nessa área, né? Foi impossível não pensar na importância da legislação ambiental brasileira, que, embora avançada, muitas vezes enfrenta desafios na aplicação. Então, nós temos uma legislação muito boa ambiental, mas na prática, não é, André? Na prática, a gente vê pouca eficiência, né? Outro ponto marcante foi conhecer o polo de fruticultura irrigada para exportação, especialmente melão, mamão e outras culturas destinadas ao mercado europeu. Aquilo impressionava. No meio do semiárido, áreas verdes produtivas graças à irrigação planejada. Mas surgiram perguntas fundamentais. De onde vem a água? Como é feita a gestão hídrica? Há uso racional? Como evitar a salinização do solo? A fruticultura irrigada mostrou que tecnologia e planejamento podem transformar a realidade econômica, mas também revelou que sem controle ambiental e governança, o modelo pode se tornar insustentável. Naquele semiárido do Prodema, naquele seminário, me desculpe, aprendemos que desenvolvimento sustentável é tensão permanente entre três forças: economia, meio ambiente e justiça social. Aprendemos que o semiárido exige inovação, a água é ativo estratégico, a energia gera riqueza, mas também risco, e a exportação gera divisas. Mas precisa de regulação ambiental. E por que trago Mossoró para o DeLavoCast número 37 de hoje? Porque quando conversamos com André Cardoso sobre robótica sustentável e reaproveitamento de lixo eletrônico, estamos falando exatamente da mesma lógica. Como transformar recurso em oportunidade, sem transformar a oportunidade em degradação. O que vi em Mossoró em 2002 foi o Nordeste tentando equilibrar riqueza e responsabilidade. O que vemos hoje na robótica sustentável é a tecnologia tentando fazer o mesmo. André, eu quero agora pedir a você para fazer suas considerações finais. Hoje nós viajamos aqui por muitos territórios sobre sustentabilidade, sobre robótica, sobre tecnologia da informação e comunicação, sobre legislação ambiental, logística reversa, inteligência artificial, empreendedorismo e responsabilidade social. Falamos de tecnologia não apenas como ferramenta, mas como consciência aplicada. E eu me recordei muito da minha trajetória lá no Prodema, quando estudávamos lá de 2001 a 2003, né? Mas eu quero deixar com você agora a palavra para você fazer as suas considerações finais, e quero agradecer mais uma vez e dizer que nós teremos outros episódios com o André aqui para ele divulgar esse
trabalho belíssimo dele. E antes de você falar, eu quero entregar aqui o nosso mimo do DiLavoCast, que é a nossa caneca para você tomar um cafezinho lá com a sua família. E muito obrigado, o microfone é seu, você pode indicar aí endereços, algum filme, algum vídeo, algum livro, né? As redes sociais e como o nosso ouvinte aí pode encontrar vocês. Quero aqui agradecer o presente, né? Fico muito feliz de estar participando e aqui divulgar para vocês, né? Para quem tem resíduos eletroeletrônicos, a empresa que tem resíduos, a pessoa física, o melhor contato é o WhatsApp. Você entra em contato 85996214279. Aí, se você for pessoa física, a gente tem os pontos de coleta, se for coisas pequenas, mas se for o volume, a gente ali bota na rota da coleta, então a gente... Você faz coleta, fazemos dependendo do volume, né? Dependendo do volume, e a gente consegue fazer as rotas das coletas, e aí a gente todo dia tem coleta, então, caso esteja na rota, caso tenha ali, a gente já consegue colocar dentro da rotina. Além disso, né? A gente tem as redes sociais, que é o Instagram, o que a gente mais utiliza. Então, caso você queira saber onde é que a robótica está, o que está fazendo. Por exemplo, a gente está tendo agora um evento que vai ser no Genibaú. A gente vai estar atendendo a própria comunidade do Genibaú e vai estar fazendo oficinas, aulas de robótica. A gente sempre divulga isso. Então, todo mês tem alguma ação que a gente vai para um bairro e a gente faz essas ações sociais também. E a pessoa também, se quiser aprender, quiser construir algum projeto de robótica, ela também pode estar acessando aí o nosso YouTube com a Robótica Sustentável, que você vai ver alguns projetos da robótica. Tem aulas, lives. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, caso a pessoa também queira se interessar. E para quem, André, eu quero colocar na minha escola, robótica sustentável, tem como? Tem. A gente criou junto com os nossos alunos uma gama de professores que eles podem atuar lá e a gente consegue um modelo de negócio que os nossos alunos eles vão lá serem professores de robótica sustentável. É muito bacana, a gente já está com 400 alunos. Faz uma parceria, escolas, né? Isso, faz uma parceria. E aí você pode entrar em contato no próprio WhatsApp da gente, eu posso lhe passar também para você conhecer o projeto. A gente já está com quase 400 alunos, são 3 escolas particulares que acreditam na missão, acreditam no papel da sustentabilidade na tecnologia. É muito bonito isso aí, né? E a confiança de você ter isso. Então, é prazeroso ter essa mudança da sociedade e mostrar que é possível. E caso você tenha uma empresa, uma escola, um condomínio, queira estar aí envolvendo a sustentabilidade, entre em contato com a gente no WhatsApp, no Instagram, e você vai entender o papel da sustentabilidade da tecnologia na transformação social. E a gente está aqui para servir a sociedade, servir as pessoas através dessa missão. Muito bom. O André é nosso colega, né, como eu já falei, do BNI Atlântico, e condomínios mesmo, às vezes a gente mora, eu moro em condomínio, eu vou entrar lá no grupo do condomínio e vou divulgar você lá, porque se a gente juntar assim várias casas, são 48 casas, se a gente juntar vários lixos, já dá para alguém ir pegar, né? Entrar na roda, então pilha, qualquer coisa, monitores de computador que não está usando, televisão que não está usando, e assim por diante. Ar-condicionado, quebrado, não precisa estar funcionando, micro-ondas e etc. Isso, brinquedos antigos eletrônicos. Brinquedos antigos também eletrônicos. O brinquedo novo, tablet quebrado, não precisa, pessoal, estar funcionando. A gente não quer o que está funcionando, a gente quer realmente que não esteja e que você possa doar, você possa fazer o bem. Isso não vai lhe diminuir nada, vai aumentar o seu coração e você já vai fazer parte do impacto da robótica sustentável e tudo que a gente vem fazendo em prol da sociedade. Muito bem, muito bom. E assim nós encerramos mais um episódio do DiLavoCast. Hoje aprendemos que tecnologia não é apenas inovação, é responsabilidade, é consciência e é legado.
Conversamos sobre robótica sustentável, sobre inteligência artificial, sobre legislação ambiental brasileira, sobre a política nacional de resíduos sólidos, sobre logística reversa, mas, acima de tudo, falamos sobre formação cidadã. Porque o futuro não será decidido apenas por máquinas inteligentes, será decidido por pessoas conscientes. Meu agradecimento especial ao nosso convidado André Cardoso, que nos mostrou que é possível transformar lixo eletrônico em conhecimento, sucata em oportunidade e tecnologia em inclusão social. E o DiLavoCast número 37 só acontece porque temos parceiros que acreditam no desenvolvimento humano e social do Nordeste. O nosso agradecimento à FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social da nossa região. Acesse lá www.afbnb.com.br, que é uma entidade também que já existe há 40 anos, que beneficiando toda uma região, né? A DiLavo Soluções Contábeis é a nossa empresa que há 26 anos eu sou sócio com minhas 2 filhas e parceiras, né? Emanuele Lavô e Rosita Lavô, e nós estamos tentando mudar o jeito de fazer contabilidade. É fazer uma contabilidade consultiva e estratégica que ajude o micro e pequeno empresário. E a DiLavo é editora e educação, que edita nossos livros e edita também livros, se você quiser depois publicar, pessoas autônomas, autores que tenham dificuldade de publicar nas editoras tradicionais. Nós estamos aqui para editar o seu livro também. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal youtube.com/João DiLavo, DILAVOR. Curta, compartilhe este episódio e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos do DiLavoCast. Porque aqui nós não discutimos apenas negócio, nós discutimos futuro, nós discutimos consciência, nós discutimos o Brasil que queremos construir. Eu sou o João DiLavo e nos encontraremos no próximo episódio. DiLavoCast. DiLavoCast.